chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. A paz do Senhor Jesus, iniciando essa live então, acerca de lamento e quebrantamento. Chora Israel, chora igreja. Eu quero falar um pouquinho para você acerca do cativeiro de Israel. Nós vamos só dar uma passadinha, só para você trazer a memória do que aconteceu naquela época, nos tempos bíblicos, acerca do cativeiro de Israel e do ministério de profetas. Depois nós vamos fazer leitura da palavra do Senhor e vamos estar orando aqui, em nome de Jesus. Bom, durante o reino de... durante o reino de Roboão, o que aconteceu? Aconteceu uma divisão política na época, o qual o povo ele se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul. Tá? No reinado de Roboão, foram duas tribos onde ficou ali o reino de Judá, na cidade de Jerusalém. No reino do norte foram 10 tribos, ali em Israel, Samaria. Bom, o reino do sul ele foi levado cativo pelos babilônicos. E o reino do norte levado cativo pelos assírios, que a gente vai ver isto mais tarde lá no livro de Daniel, onde eles pegam os sábios, a gente vê levado lá cativo para aquele local ali. Bom, mas o que levou esse povo a viver essa situação de cativeiro? Porque durante este reino, aqui, essa divisão de reino, aconteceu o ministério dos profetas, os quais ali estavam anunciando a palavra de Deus, anunciando o Messias, anunciando também contra o pecado, contra a idolatria, contra a imoralidade, contra tudo aquilo que fere a santidade de Deus e que nos afasta da presença de Deus. Eles estavam anunciando. Porém, o povo ele não deu ouvidos àquele ministério dos profetas. E o que aconteceu? Houve uma infiltração. Aconteceu que muitas coisas ali foram levadas para dentro daquele povo. Tantas coisas ali que foram, desvirtuando. O povo foi perdendo a moral, foi perdendo a ética, foi perdendo o respeito pelas coisas de Deus, foi perdendo o temor e acabou aqui, acontecendo o cativeiro, onde outros povos ali estavam, tendo aquele povo preso. E eu quero fazer leitura da palavra de Deus e quero também te fazer uma pergunta reflexiva aqui. Hoje, se nós tivéssemos que chorar, pelo que nós choraríamos? Pelo que nós, diante da presença do Senhor, colocaríamos na presença dele e nos curvaríamos ao Senhor e diríamos ao Senhor: Senhor, como eu preciso dar ouvidos à tua palavra acerca disso, disso e disso. Bom, eu quero fazer uma leitura então, aqui no livro de Mateus. Se você for ler ali todo o capítulo 23, o capítulo 24, você vai entender melhor. Mas eu quero estar lendo apenas, vamos ler aqui um versículo, capítulo 23, versículo 25, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Bom,
Aqui no verso 37, aonde acontece a lamentação por Jerusalém. Você já entendeu aqui, né, o que aconteceu mais ou menos? Então veja bem o lamento de Jesus dizendo assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Então veja bem o que a palavra de Deus, ela nos fala aqui. Jesus, ele lamenta por Jerusalém. Nós vimos em outra passagem onde Jesus também, ele confronta fariseus e ele vai dizer assim, acerca de que mataram profetas, que aquela geração estava fazendo a mesma coisa que fez, né, no passado. Mas como assim, né? Porque era anunciada a palavra de Deus, era anunciado aquilo que era correto, era anunciado, né, coisas que o Senhor haveria de cumprir nos fins dos tempos, e eles não reconheceram. Eles não reconheceram Jesus, eles rejeitaram o cuidado de Deus, eles negaram a proximidade com o Pai, a proximidade com Deus, o relacionamento com o Senhor. Porque nós, como igreja, nós precisamos ter um relacionamento com o nosso Pai, termos a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus. É o que nos faz fortalecidos, nos mantém no caminho, né? E nós vimos na história que aquele povo, ele não quis dar ouvidos, eles não quiseram se aproximar mais do Senhor, não reconhecer o Senhor Jesus. E já estava predito que isso aconteceria. E nos tempos de hoje, será que é diferente? Será que nós temos um lamento, um quebrantamento no nosso coração para escutarmos a Deus, escutarmos a palavra de Deus e não sermos orgulhosos e dizer assim, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me curvo diante de Ti. Senhor, eu me coloco na Tua presença reconhecendo quanto meu coração precisa ser limpo. Porque quando Jesus, ele ali vendo a situação do templo, que vendiam e tudo e acontecia ali, trocavam, eles estavam utilizando aquele ambiente ali que era para ser adoração a Deus, que era para ser de temor, de sacrifício, porque na época Cristo não havia ainda se feito sacrifício por nós. Então ali eles usurpavam a Deus e eles estavam muitas vezes vendendo animais e, vamos dizer assim, caçoando da santidade de Deus, não entendendo o que era necessário colocar na presença de Deus, não entendendo o que é verdadeiramente o arrependimento. E hoje, nos nossos dias, né, nós podemos muitas vezes nos entristecer por algum pecado, mas será que temos o arrependimento gerado pelo Espírito Santo de Deus? Aquela disposição de mudar, de nos alinhar, de nós tomar uma atitude e dizer, Senhor, eu reconheço que pelas minhas forças eu não posso, mas pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua palavra que me lava e que me limpa. É esta palavra que eu quero na minha vida, Senhor, que permaneça, que me limpe, que me cure, que me restabeleça, que me restaure. Que nós não sejamos como aquele povo. Que nós não permita que a idolatria, que a imoralidade, que a violência e que as coisas ruins entrem no nosso coração. Porque o templo de Deus somos nós. Aqui no capítulo 24 de Mateus, eles não tinham entendido, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo. E Jesus diz assim, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e no fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, mas não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Então veja bem, próximo está a nossa redenção, porque nós sabemos que o evangelho tem alcançado mundo afora, através da mídia, através das redes sociais e através também de pés que vão, pessoas que estão com coragem, que entram até mesmo em países fechados para anunciar a palavra de Deus. O evangelho tem chegado nos 4 cantos da terra. Está próximo à volta do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você, através dessa reflexão aqui, de nós nos colocar na presença do Senhor, de termos um coração quebrantado na presença de Deus, de nós sim, muitas vezes nos chegar a Ele, colocar o nosso coração no lamento, colocar o nosso coração na intercessão, colocar a nossa adoração, o nosso sentimento para o Senhor, para que Ele santifique os nossos sentimentos, para que Ele santifique o nosso pensar, para que Ele nos direcione, para que Ele nos dê um coração humilde, quebrantado, para que quando nós escutarmos uma palavra profética acerca do arrependimento, nós possamos acatar, nós possamos não endurecer o nosso coração, não dar espaço para o orgulho, não dar espaço para justificativa, autojustificativa, coisas que nos afastam nós de nos aproximarmos da presença do Senhor. Mas quando nós chegamos na presença do Senhor, reconhecemos Jesus Cristo, reconhecemos o poder do Senhor, nós olhamos para nós e sabemos o quanto carecemos da presença de Deus, o quanto carecemos do Senhor Jesus na nossa vida. E sabemos que somente por Ele, por meio dEle, nós podemos nos achegar ao Pai. Nós podemos ser morada de Deus através do sangue de Jesus Cristo vertido naquela cruz do Calvário. E hoje o templo já não é mais uma estrutura humana, já não é mais uma coluna, já não é mais uma parede, mas sim uma comunhão, mas sim um povo que acredita em Cristo Jesus, que acredita na palavra, o evangelho simples, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que nos direciona. Oh, aleluia! Então nós vamos orar aqui ao Senhor nesta live, vamos clamar a Deus e vamos crer que o Senhor Ele vai nos escutar. Vamos cada vez mais nos humilhar na presença de Deus, porque os dias são maus. Nós temos visto as guerras em tantos países. Sabemos aí que Israel, como diz, é o termômetro, né? E sabemos quantas coisas já estão acontecendo aí. Sabemos que Jesus está às portas. E muitos estão brincando, estão desapercebidos, não estão com seus ouvidos atentos, com os seus olhos aonde deveria estar verdadeiramente. Estão fugindo de um quebrantamento, de um temor no coração real e verdadeiro na presença do Senhor. E o Senhor quer nos despertar hoje, quer nos sacudir hoje,
para que nós venhamos voltar. Enquanto é tempo, buscarmos a ter uma proximidade com o nosso Pai. Vamos orar aqui ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu reconheço a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Ó Pai, eu reconheço o Teu cuidado, Pai. E tantas são as vezes, Pai, que assim como o Senhor fez lá com Jerusalém, quis juntar eles como a galinha junta os seus pintinhos, cuidá-los, quis, Pai, abraçá-los, quis dar aquela palavra que mostra a verdade, que mostra o caminho. Hoje, Pai, nós temos ouvido, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade, nós temos ouvido, Senhor, que Tu és o único caminho. Mas muitos de nós não temos nos inclinado na Tua presença, não temos nos arrependido, Senhor. Eu venho aqui me colocar, Pai, como Tua filha, intercedendo pela minha vida, pela minha casa e pela vida dos meus irmãos, pela vida de cada um, para que nós venhamos dar crédito à Tua palavra, Pai. Quando a Tua palavra, Senhor, ela nos direciona, ela nos confronta, que nós possamos nos render, que o Senhor nos dê um coração quebrantado, para que possamos nos humilhar na Tua presença, para que nós possamos voltar, Senhor, a reconhecer que Tu és o Senhor, aquele que sabe, aquele que determina, aquele que faz acontecer, Pai. Não permita, Senhor, que muitas coisas venham contaminar a nossa vida, contaminar o nosso coração, mas Tu és aquele que nos limpa, que nos santifica. A Tua palavra, ela vai, Senhor, nos lavando como água. Nos limpa, Senhor, limpa. Nós, como Tua igreja, como Teu templo, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, e nós choramos, Pai. Choramos e nos entristecemos ao ver, Pai, o pecado muitas vezes tomando conta de vidas. E nós intercedemos para que o Senhor possa agir com o Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito Santo é o único que é capaz de tocar, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem somos nós, Pai? Se aqui nós falarmos, se aqui nós dissemos o que é correto e não formos dependentes do Teu Espírito Santo, dependentes da obra do Senhor, que é o Senhor quem faz, quem opera. Aleluia, Senhor. Eu quero aqui, Pai, reconhecer a dependência do Senhor, a dependência da Tua presença. Oh, aleluia! Quantos de nós já não temos mais, Pai, reconhecido a dependência da Tua presença, mas muitos de nós temos confiado na força do próprio braço ou na força, Pai, de alguma coisa terrena ou de alguma coisa humana, mas nada tira o Teu lugar, o Teu trono. Tu és o Rei que governa para todo sempre. Que o Teu reino venha a nós e que a Tua vontade ela seja feita e estabelecida na terra, Pai. Que nós possamos caminhar segundo a Tua oração que fizeste por nós, Senhor. Até mesmo por aqueles que iam de crer, que sejamos um, que possamos ser um em Ti, ó Deus, um em Ti, ó Cristo Jesus. Caminhar, Senhor, na Tua presença com a certeza da Tua palavra, de que Tu és aquele que era, que é e que há de vir. E breve o Senhor virá e não tardará. Oh, aleluia! Nos ajuda a estarmos firmados na fé, Senhor. Na fé que nos santifica, que nos purifica, que nos faz nós nos inclinar e nós nos humilhar na Tua presença. Oh, Deus! Nos guia, nos direciona cada vez mais, que nós possamos receber a sabedoria que vem de Ti, Senhor. Não a sabedoria terrena, Pai, mas a sabedoria que vem do Senhor. E que tudo aquilo que o Senhor permitiu chegar a nós, acontecer com nós, Pai, venha ser usado para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Porque nós, como Tua igreja, Te adoramos, Te bendizemos, Te exaltamos. E sabemos que Tu estás no controle de todas as coisas. Tu és, Pai, aquele que estabelece tempos, que estabelece estações.
Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Eu quero te exaltar, eu quero te agradecer. E eu quero, Pai, pedir a misericórdia do Senhor sobre famílias, sobre vidas, sobre pessoas que estão, Pai, mergulhadas no engano e estão distanciadas da tua presença, estão desapercebidas, estão dormindo, Senhor. Mas que aconteça um despertamento neste tempo, que se levante pessoas, Pai, com graça, com unção, que carregue a presença do Teu Espírito Santo para abrir a sua boca e declarar a Tua palavra, declarar o Teu Evangelho, Pai. Oh, aleluia, com verdade, com sinceridade, com amor. Oh, Pai, Tu és aquele que restaura ministérios, que levanta, restaura corações, restaura ministérios, Pai. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Senhor, Pai, perdoa, Pai, perdoa vidas, perdoa cada um, Senhor. Oh, Pai, aquele que planta misericórdia, que está no exercício da misericórdia, que a Tua palavra, ela nos diz, Pai, sede misericordiosos como misericordioso é o vosso Pai. Eu te agradeço pela Tua boa e maravilhosa palavra que nos instrui. Seja a nossa vida, Pai, assim, no caminhar da Tua palavra, na obediência da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra, ela é semente que frutifica no tempo certo. Oh, aleluia! Não porque esperamos alguma recompensa, mas sabemos que Tu és justo, Tu és fiel, Tu és bom. Mesmo que nós sejamos infiéis, Tu permanece fiel, Senhor. E assim eu me coloco, Pai, declarando que Tu és Deus. Tu és Senhor, acima de toda ciência, acima de todos os tronos, de todos os reinos, acima, Pai, de toda política, acima, Pai, de todo ser humano, acima, Senhor, de todas as famílias, acima de tudo, Tu és Senhor. Tu és Deus e não há outro como Tu. Seja, Pai, na nossa vida que possamos colocar ao Senhor com prioridade, com temor. Fala conosco, Pai, nos instrui. Não permita, Pai, que os nossos pés se desviem para a direita ou para a esquerda, mas que nós possamos caminhar e sermos conduzidos pelo Teu Espírito Santo. E sermos canal de bênção para levar outras vidas para Ti, Senhor Jesus. Assim eu te peço que a Tua graça e misericórdia nos alcance cada vez mais, porque já nos alcançou através do Teu Filho amado Jesus. Mas que o Senhor, Pai, complete a Tua obra em nós, complete a Tua obra na Tua igreja, daquele que dispõe seu coração para ser moldado, para ser, Senhor, sim, trabalhado pela presença santa do Teu Espírito Santo. Santifica-nos, Pai, na Tua verdade, na Tua palavra, em nome de Jesus. Assim eu oro te agradecendo e crendo que Tu és bom, Tu és o Senhor, aquele que faz nós nos inclinarmos diante de Ti, diante do Senhor, e reconhecer que só Tu és Deus. Mesmo que os Teus, Pai, te rejeitaram, o Senhor, Pai, anunciou a palavra, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Tu és o Senhor. E assim eu termino te agradecendo e sabendo, Pai, que Tu és Deus bondoso, maravilhoso, que ainda conserva um povo em santidade, em quebrantamento, em temor, em amor. Ainda existem vidas que se colocam na Tua presença. Ainda existem vidas que buscam com sinceridade a Tua presença, a Tua verdade, a Tua palavra. E aonde houver injustiça, aonde houver vergonha, onde houver desonra, entra, Senhor, com a Tua honra, com a Tua verdade, transforma vidas, que haja testemunho,
Sopra sobre vale de ossos secos, Pai, e faz reviver. Aviva a tua igreja neste tempo, Senhor, para que nós venhamos declarar a tua palavra, para que nós venhamos viver a tua palavra. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te exalto, te glorifico. Obrigado por tudo, meu Senhor. Fala, Pai, tanto ao meu coração como ao coração daqueles que escutam e têm os ouvidos inclinados para Ti e realmente querem um compromisso e uma aliança com o Senhor. E já têm uma aliança com o Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada um que Te teme, que Te honra, e aqueles que ainda hão de Te aceitar como Senhor, como Salvador, reconhecer que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Senhor Jesus. Alcança corações, em nome de Jesus. Deus abençoe, eu creio, o Senhor, Ele fala conosco todos os dias e falará, eu creio, através deste vídeo, que o Espírito Santo de Deus possa te levar nas áreas em que você precisa se arrepender, nas áreas em que você precisa ali se inclinar na presença de Deus e dizer: eu ouvi a tua palavra, Senhor. Isso aqui eu preciso alinhar na minha vida, eu preciso deixar para trás e agora caminhar na verdade, caminhar na luz e viver uma vida digna, com honra, com verdade, com amor, com temor do Senhor no coração. Em nome de Jesus, Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos dê graça para continuarmos caminhando